Fala pessoal, estamos chegando nesse dia 23 de abril com o Pílula Azul News, com as matérias mais quentes e que mais impactam para você, Seller. Diga lá, Léo. Então a gente vai começar falando sobre o mercado de luxo em ascensão no e-commerce. Então a gente vai falar sobre as tendências. E ainda um pouco sobre isso, vida útil de produtos não necessariamente corresponde à janela de consumo. E por fim, pessoal, a gente já falou no último app, começou, né? E prometeu para esse app falar sobre TTS e-commerce, a diferença do não vinculado para o vinculado. É isso aí, pessoal. Vem com a gente, o Pílula Azul News está no ar. Bom, pessoal, antes daquele pedido para você deixar seu like, curtir, compartilhar, comentar, passar para frente, enfim, qualquer coisa aí para poder fazer o nosso canal crescer. Estamos cada dia mais atingindo um maior número de visualizações, então mais sellers estão recebendo as nossas importantes dicas. E começamos falando com a ascensão do mercado de luxo, que passa a se tornar uma tendência para o e-commerce. Assim, pelo que a gente percebeu da matéria, é uma tendência que ainda vai demorar um bocado. Longo prazo. É a longo prazo. E existe naturalmente uma resiliência do mercado, digamos assim, uma dificuldade em aceitar que o mercado de luxo também passe a ser digital, não é mesmo, Léo? Porque quando a gente fala do e-commerce, aí vindo, né, lá de trás, muitas pessoas queriam comprar, digamos assim, até por insegurança do que ia chegar, época lá do Mercado Livre, inclusive, de chegar tijolo no lugar de celular, né? História aí, todo mundo conta. Então o pessoal passou a comprar produtos mais baratos, até por questão de segurança. Mas veio a pandemia, que é um marco no e-commerce. Não tem como falar da ascensão do e-commerce sem falar da pandemia. Que veio a pandemia lá no 2020, né? Começou em 2019, mas entre aspas, né? Explodiu em 2020. Então ali já veio a crescente do e-commerce e também veio a ascensão, a busca também por itens de luxo. Mas a tendência é continuar crescendo pelo menos até 2027, onde ele a princípio vai estar as pessoas migrando cada vez mais para o e-commerce na compra, na busca dos itens de luxo, né? Um dos grandes desafios destacados na matéria é a experiência de compra. Bom, pessoal, eu ainda não tive a oportunidade de entrar numa loja, por exemplo, e comprar um Rolex, né? E óbvio que eu não ia entrar também para fazer papel de palhaço ali, sem a menor condição de comprar um Rolex. Mas fala qual que é o valor, até para o pessoal ter a média de preço, só para poder... O pessoal não vai falar assim, nossa, o Luiz nem tá conseguindo comprar um reloginho. Então, é que o reloginho Rolex tem como média de preço uma janela aí entre 26 mil a 64 mil reais. Então é muito caro, pelo menos na minha visão. É muito caro. Então, ainda não tive como participar, digamos assim, dessa experiência. Eu imagino que seja um atendimento totalmente exclusivo. Eu imagino que seja algo que encha os olhos, né? E quando você faz a compra na internet, para todos os efeitos, isso não existe. Então, uma das dificuldades é conseguir, na venda online, oferecer essa experiência para o consumidor, porque é algo que ele também quer. Exatamente. Igual você fala assim, não tem relação com a questão do luxo, do mercado de luxo, mas a gente tem um cliente que busca... Agora ele está partindo um pouco mais do Mercado Livre, mas que nem gostava muito do Mercado Livre, era só o site, que ele gostava da experiência do cliente. O produto dele é exclusivo, o produto dele. Mas ele mandava uma caixinha bonitinha, agradecendo e tal, que no Mercado Livre, por exemplo, não tem como. Então a experiência de compra com produtos exclusivos, porque aqui a gente está falando do Rolex, a pessoa que vai comprar um Rolex não está procurando ali eu nem sei outra marca de relógio. Agora fugiu, mas enfim. Mas ele está procurando Rolex, ele está procurando exclusividade. Então ele quer uma experiência diferenciada. Mas no e-commerce existe, né, uma concorrência muito acirrada também no próprio mercado de luxo. Tem muitas empresas, muitas lojas oferecendo, mas um dos problemas que a gente vislumbra
na compra desses produtos de luxo na internet, é igual eu falei no início, a confiabilidade, saber que você está comprando um Rolex e vai chegar na sua casa, é realmente um Rolex verdadeiro. Porque pode chegar um falsificado, por exemplo. A matéria trata como autenticidade e confiabilidade. Então, de fato, gente, quando... eu acho que o exemplo do Rolex começa a ficar até ruim, porque é uma marca muito difundida, muito famosa e a pessoa, o consumidor que for comprar esse tipo de produto já vai lá na loja mesmo, compra ali. Eu acho mais raro, mas pode ser uma joia. E a gente não precisa falar de 26 mil reais, a gente pode falar de algo de 8 mil reais, de 10 mil reais. Eu não sei se isso exatamente seria considerado para os padrões algo de luxo, para mim você está disposto a pagar 10 mil reais numa joia, num brinco, num colar, sei lá, já é muito caro, mas você, será se essa pedra é uma original autêntica? Ao passo que se você vai à loja, eles fazem até testes e te demonstram e isso daí passa para você essa segurança. Eles estão apostando, pessoal, então, em experiências imersivas. Então eles estão investindo em experiências de compra com realidade virtual, para que você talvez assim, sinta usando aquela joia, sinta usando tendo um atendimento, né? Exatamente, sinta dentro ali daquele atendimento acolhedor e aí pode ser uma aposta pro mercado e claro, a pessoa que compra em geral esse tipo de item não está muito preocupada com desconto, a gente sabe muito bem, mas também sabemos que se de repente alguns descontos passarem a ser oferecidos pela compra na internet, isso pode dar até uma acessibilidade àquele cidadão que já consegue, às vezes, comprar o Rolex dos 26 mil aqui, por exemplo, não de 64, mas de 26 consegue comprar. E às vezes na internet, vai começar a falar assim, na internet está mais em conta. Você às vezes vai lá, olha, experimenta e até por conta de benefício fiscal. Até por conta de benefício. Então assim, são coisas que vamos ver como que será o mercado. Não, só um detalhe que em relação até que você falou da experiência imersiva, e aí uma tendência também, não que esse mercado de luxo não seja utilizado muito em marketplace, natural. Porque eles estão buscando trazer, principalmente, está até chamando assim de e-commerce, porque na verdade são através de dispositivos móveis as compras, através de aplicativo, de celular, sites, de forma que consigam colocar essa inteligência artificial. Eu imagino que possa, quem sabe no futuro, haver um marketplace de mercado de luxo. Aí pode acontecer. Uma boa ideia, inclusive. Eu não vou fazer não, porque daria trabalho pra gente criar um aqui e tal. Mas pode ser uma coisa interessante para si. E essa experiência, esse mercado de luxo, quando a gente fala isso, aí você pode vender outras coisas, né? Não só relógios, colares, como a gente está colocando aqui, mas como jantares caríssimos que existem por aí, vinhos caríssimos. Então o mercado de luxo, ele tem sim aí seu apelo. Fica essa dica, acabei de passar aí um job para quem tiver dinheiro e quiser montar um marketplace. É um insight no meio do episódio. Só quem assiste que pode pegar. Bom, falando e também um pouco sobre isso, porque o produto de luxo ele tem uma vida útil muito mais longa. Sim. Isso é uma joia não acaba. Se você não perder ela, se não fizer nada, você vai ter que fazer o que? Polir, né? Imagino que o Rolex também, às vezes pode arranhar ali a tela, né? Não sei se arranha exatamente, mas você pode levar e polir. Então é um mercado mas não é só aí, né? Vida útil de produto a gente sabe. O celular tem uma vida útil, o notebook tem uma vida útil, a sua geladeira, o seu fogão. Então, vem uma matéria destacando que não necessariamente corresponde à vida útil à janela de compra do consumidor, não é, Léo? Exatamente. E aqui nessa matéria, falando mais direto nos bens duráveis. Sim. Igual o Luiz trouxe aqui alguns bens duráveis, né, de celular e tal, mas também, por exemplo, igual a gente falou aqui um pouquinho antes da gente gravar, geladeira, micro-ondas, fogão, então são os bens... Videocassete, DVD. Isso é até diferente, né? A tecnologia foi comendo isso, né? Nossa Senhora. Então, gente, aqui a matéria está falando sobre isso, principalmente dos bens duráveis. E aí a gente traz aqui um exemplo muito bom que o Luiz falou do celular. Por exemplo, muitas pessoas, na matéria que traz até bem próximo daquele que prefere esperar a vida útil acabar ou daquele que quer facilitar a sua vida, mas também buscando tecnologia. O pessoal talvez lançou o celular agora que tem a tecnologia 5G.
E o meu não tinha. Agora o celular que é 128 GB, o meu é 64, por aí vai, né? Então isso diferencia, né? Os entrevistados, 36% afirmam que compram antes da vida útil do produto chegar ao fim. E aí eu volto a dizer, provavelmente depende do produto. O celular é um exemplo muito claro de que por vezes a gente troca antes. Por causa dessa questão da capacidade, tecnologia chegando, né? Chegando, capacidade da câmera, enfim, uma série de coisas, começa a travar. E aí a gente troca antes, ele ainda sendo útil. Só que 26% afirmam que pretendem trocar apenas quando a vida útil chegar ao fim. Eu imagino que essas pessoas vislumbram muito esses outros bens que o Léo mencionou. Um micro-ondas, uma geladeira. Você não tem necessariamente que trocar, a não ser que você fale assim, vou trocar de apartamento, eu vou mudar, eu quero itens novos, eu quero itens mais bonitos. Mas fora isso, combina cara, mais inox ou então branco, né? Você, em geral, você espera o trem pifar. E às vezes quando pifa, você arruma. Se ficar caro, aí sim você troca. Ou se consertou uma vez, não voltou do mesmo jeito, aí que você parte para a troca. Eu falo isso por mim e eu acredito que seja aí a experiência de vocês também. Quem quiser comentar, se pensa um pouquinho diferente, deixa aí seu comentário para agregar. A televisão é também um ótimo exemplo, porque a televisão, o que vai motivar a pessoa a trocar? Ou realmente estragou uma mudança muito grande na tecnologia. Por exemplo, na época que mudou, né? Trouxe a Smart TV, por exemplo. Aí na verdade, antes um pouco, quando você tinha de tubo, que nem é tão antiga assim. Quando você pega 2006, 2007, ainda tinha muita TV com aqueles tubos atrás assim. E aí depois passou a ser LED, né? Só, né? Inicialmente LED. Mais compridinho, depois LCD. Quer dizer, veio LCD antes, mas aí diziam que a tecnologia era uma bosta, né? Desculpa a palavra, mas era ruim. Aí que veio a de LED, que aí melhorou demais a tecnologia. E aí depois as Smarts, e aí claro, né? Você, mais uma vez é aquilo, você trocou de apartamento, não sei o que, aí você tem às vezes uma parede mais ampla para colocar, enfim. Mas é um outro exemplo também de um item um bem durável que a gente costuma trocar só quando arria mesmo, não tem jeito não. E aí, por fim, digamos assim, né, a matéria trouxe uma situação um pouco diferente, mas eu só queria falar sobre essa pesquisa também trouxe, que é a diferença de... Hoje existem dois tipos de consumidores, os adiantados e os atrasados. Basicamente é o seguinte, o adiantado, ele estimulado através de promoção e preço. Então, eu vou receber uma promoção, opa, vou trocar aqui de telefone. E os atrasados é aquele que pesquisa, vai a fundo e possivelmente esse é o que espera o bem durável acabar para poder trocar, possivelmente. E aí só lembrando que a gente está falando disso, de bem durável, falamos também de bens de luxo. Eu dei um Google só para poder saber aquilo. Sabe quanto pode chegar uma geladeira? Eu coloquei assim, geladeira de luxo, preço. Eu até consigo falar, mas eu tô vendo a tela do computador, é injusto. Você tá roubando, né? Cara, uma geladeira Electrolux, falei até a marca, olha só, R$22.999, meu. É dia demais. Caramba, é muito dinheiro numa geladeira. É aquela geladeira que faz até a lista de compra automática. Porque ela já vai vendo o que tá acabando. Já vai mandando via Alexa, por aí. É muito dinheiro, é muita grana. Mas são geladeiras muito bonitas também. Estão vendo aqui as imagens aqui, realmente. E tem as funções legais, esse da lista é legal, né? Tem. Eu vou ver se eu troco a minha depois por uma dessas aqui de 2 portas. Mas tem umas mais baratinhas, enfim, o pessoal tá vendo. Mas a de 2 portas já abri sim, né? Porque você já tem a... já abri, tipo um armário, né? Um guarda-roupa. Muito legal. Não, eu já tenho aqui, freezer e geladeira. Enfim, mas essa foi uma evolução. Já foi uma evolução. Até pouco tempo, a maioria das casas era um refrigerador que fala, eu acho, né? Nem que é o que é dentro da geladeira. Enfim, era aquilo mesmo. E agora, congelador, sei lá, uma coisa assim. E agora a gente já tem aí mais acessível, e aí você encontra de R$2.000, eu acho, para baixo, essa com o freezer separado, o que já é muito bom. Frost free. Já é muito bom. Mas bom, pessoal, sobre geladeira, bem durável, bem de luxo, já fui. Agora é tributário. É a sequência da saga. Eu sei que esse era o momento que vocês às vezes estavam aí esperando. Talvez adiantou o vídeo, perdeu minha dica, hein? Volta lá. Que é
A diferença entre TTS e-commerce vinculado e não vinculado. Antes disso, só lembrando, quem não viu, passado começamos a falar sobre o TTS e-commerce. Falamos, quem pode pedir... O que é, né? O que é, isso. Trouxemos algumas coisas mais generalistas e tal. Agora, hoje, vamos falar sobre isso. E no app de quinta-feira, vamos falar sobre os benefícios, como que fica a entrada de produtos para você que já tem o benefício. Léo, então tá com você a palavra, TTS e-commerce vinculado e não vinculado, a diferença. Isso aí, pessoal. Vou tentar falar assim de forma mais breve, para não ficar muito maçante, e não vou voltar nos, digamos que a gente falou no app passado. Então, se você ficar meio perdido, volta no app passado. Ou chama a gente. Ou chama a gente. TTS e-commerce não vinculado e o vinculado. Só uma coisa que eu vou repetir, que aqui a gente está falando sobre benefício fiscal de Minas Gerais para as empresas do e-commerce. Então, já entrando aqui na diferença. TTS e-commerce, primeiro eu vou falar do não vinculado, que é mais simples de explicar e é o que hoje a maior parte das empresas estão buscando, que são aquelas empresas que têm a atividade única e exclusiva do e-commerce, ou seja, só vende no online, não tem loja física, tem só uma empresa também aqui no nosso estado de Minas, que você pode ter a matriz em São Paulo e uma filial aqui em Minas, mas uma única filial. Se você tiver mais de uma inscrição estadual em Minas, não é possível esse TTS, o e-commerce, o não vinculado de forma automatizada. Até porque pensa comigo, gente, o Léo acabou de falar que é para quem vende exclusivamente online. Faz sentido você ter duas filiais vendendo online? Não faz, né? Não tem o menor sentido? Não faz sentido. Porque quando você tem filial é justamente porque uma atende no bairro... Dentro do estado, né? Dentro do estado, falando do estado. Uma atende num bairro tal, outra no bairro tal, na cidade tal, cidade YZ. É assim que funciona. Você vai ter duas filiais, seu contador arruma para sua cabeça, porque não tem sentido nenhum. Então, naturalmente, é aquele que tem uma única inscrição estadual em Minas Gerais, aqui, se for de filial. E uma diferença também muito grande, ô Luiz, que os benefícios em Minas têm demorado um pouquinho mais, tá, para serem concedidos. 6, 8 meses e por aí vai, né? Infelizmente, aqui tá lento. Mas o TTS e-commerce não vinculado, mas isso é só para quem faz com a Blue, claro. Ele sai muito rápido. Em torno de 24 a 48 horas você já está com o regime definido. Quando não é com a E-Blue, já chegou gente que eu tenho 3 meses está tentando, tem 4 meses está tentando um negócio que a gente falou assim, não, beleza, joga no peito do pai aqui que você vai ver, aí rapidão sai. O não vinculado, voltando a dizer. Isso. E também é importante destacar, gente, do não vinculado, que uma coisa é o deferimento ser rápido, tá? Outra coisa é implantar. Isso daí vai tanto, na verdade, tanto para o não vinculado quanto para o vinculado. Porque implantar, você fazer todas as adequações, até dos benefícios que a gente vai falar mais para frente em outros apps, é importante você fazer de forma correta. Então, consegue aqui o benefício rápido, beleza, mas é a implantação. Aí vai depender realmente de como que a empresa quer agir, se já quer implantar imediatamente ou não, mas precisa também até de um próprio treinamento. Isso tudo, por exemplo, a Elu faz, tá? Isso. Agora fala um pouquinho do vinculado. Né? Isso. O vinculado, gente, é para você, empresário, que tem ali mais de uma empresa, mais de uma filial aqui em Minas e trabalha ali, às vezes, uma operação no atacado, ou seja, não vai vender apenas para o consumidor final. Então você pode ter o vinculado. Ou tem uma atendimento presencial, loja física. Isso aí é através do vinculado, onde você vai ter as suas compras centralizadas. A partir do momento que você faz o pedido e tem deferido esse benefício do TTS e-commerce vinculado, você vai ter ali a centralização de compras através de um centro de distribuição. Então você vai ter que ter um CNPJ, que é apenas o centro de distribuição, e as suas filiais, que vai ser a loja física ou a loja que vende no atacado e a loja no online. Então todas as compras vão passar pelo centro de distribuição. Então você vai comprar todos os seus produtos pelo centro de distribuição e depois esse centro de distribuição vai transferir para a loja física ou para e-commerce ou para a empresa que vende apenas no atacado, né? Agora, se você tiver na verdade apenas o atacado e apenas o e-commerce, então você não tem loja física, mas vende no atacado e para o consumidor final no e-commerce. Aí você pode ter apenas o centro de distribuição, que ele também vai funcionar como atacadista, e a filial que vai ser o do e-commerce. Nesse ponto é muito importante, pessoal, o vinculado,
só pode ser feito por especialista. Exatamente. Porque ele já demora um pouco mais. O critério do Estado é maior. É possível ter visita em loco, né? É provável, ou pelo menos ali uma visita, no mínimo ali no Google, o fiscal vai querer saber. E então todos esses cuidados com separação de estoque, separação física das lojas e tal, são importantes. Importantíssimo. E somente por especialistas para que vocês tenham sucesso aí e não venham a ter problemas com a fiscalização. Então assim, e o TTS é vinculado, a gente falou que o outro é bem rápido, o vinculado infelizmente está demorando um pouquinho mais aqui no nosso estado. A gente já tem casos aí já beirando ali os 6 meses, mas... Mas sabe o que demora mais, Léo? Não pedir. Não pedir, com certeza. Então assim, peça, né? Chama a Eblu, peça e vai sair. Exatamente. Vai sair. E aí tem casos, eu não gosto muito de falar assim não, mas dependendo, talvez você pede primeiro o não vinculado e depois migra para o vinculado, dá para fazer assim, mas aí é uma estratégia um pouco mais complexa, não dá para ficar falando muito aqui no vídeo, porque tem que avaliar muito o caso a caso para poder dar essa solução. E aí, só para poder a pessoa não ficar na dúvida ali, o benefício fiscal em si, tipo, a redução tributária é a mesma coisa entre um e outro? É a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem diferença nos benefícios. A gente vai, igual a gente já falou, vai falar nos próximos apps, mas o benefício não muda, tá? Não muda. Então, o que tiver de reduzir, seja vinculado ou não vinculado, é a mesma coisa. O que diferencia, então, é a operação do seller. Se ele tem que ter loja física, porque ele vende ou porque ele vende no atacado, ele tem que ir para o vinculado, não tem jeito. E os caras que só vendem na internet, a maioria dos nossos ouvintes, a maioria dos sellers que a gente tem contrato aqui, só vende na internet, exclusivo e tal, é o não vinculado. Exatamente. E aí a gente conversou inclusive recente aí com um possível cliente, que ele falou assim, gente, eu estou seriamente pensando em fechar minha loja física, trabalhar só no online para ter esse benefício, já que o e-commerce deu uma alavancada, uma guinada, vou fechar a loja física. Pode ser também uma solução, mas dependendo, dá para criar só um novo CNPJ exclusivo do e-commerce, mantém ali a outra empresa na loja física. É necessário a análise de viabilidade e a própria situação da empresa. A gente também tem uma matéria no nosso site que a gente traz também uma diferença sobre o TTS e-commerce vinculado e não vinculado, mas creio que deu para dar uma clareada aí para o pessoal, mas tendo qualquer dúvida, pode nos chamar no WhatsApp, deixar comentário aqui no YouTube ou no Instagram, fiquem à vontade, tá? Que aqui a gente está realmente esclarecendo, trazendo informação para vocês. É isso aí, pessoal. No próximo app vamos falar já um pouquinho mais dentro do tributo, né? Vamos falar um pouquinho da alíquota ali mesmo, o que é assim, tipo, financeiramente falando. A gente pode trazer alguns números, pode trazer umas contas simuladas aqui, com alguns números também simulados, naturalmente, para poder vocês enxergarem dentro da sua operação, se faz sentido, claro, sempre precisando, chama a Eblu. Um abraço, né, Léo? Forte abraço, pessoal. Quinta-feira tem mais. Não deixe de acompanhar o Pílula Azul, porque você está vendo que a gente está trazendo muita dica, tanto na parte, digamos assim, do negócio em si, claro, mas no tributário também, tá certo, gente? Isso aí, pessoal. Siga a gente, continue acompanhando. Forte abraço da quinta.